É sempre uma satisfação estar aqui. Eu venho desde a primeira edição, reencontro vários amigos. Bom, toda essa ladainha que o Pedro falou aí é tudo mentira, mas vou aproveitar que ele acabou de apresentar para acrescentar um ponto, o que que isso tudo significa, né? Estou aí já há quase 2 anos seguidos em sala de aula, ouvindo e aprendendo com muita gente, também fazendo processo de mentoria com startups e também consultoria. Nesse dia a dia, o que que vem me acontecendo é que você acaba sendo um catalisador do mercado, como se fosse um termômetro. Além disso, a gente tem um meetup lá em São Paulo que a gente faz em várias empresas, recebendo vários profissionais. E nessa jornada em busca de acrescentar dados no processo de design, a gente tem visto várias nuances. Algumas pessoas estão obtendo sucesso, algumas ainda estão tropeçando. E o que eu queria trazer hoje aqui nessa conversa é alguns pontos que eu e o meu sócio, que não pôde vir hoje, infelizmente, a gente tem observado e eu acredito que são alguns passos, alguns macetes de quem já apanhou muito e que a gente usa como romper essas barreiras. Beleza? Tá. Então eu queria começar falando sobre alguns pontos de quando você fala em eu quero utilizar métricas analíticas no meu processo. E o que eu tenho visto tem muita gente fissurado por tudo quanto é tipo de dados. Nós estamos aí no hype do Big Data, do Machine Learning, etc. Então tem essa matéria no TechCrunch que o autor diz o seguinte, existe um grande abismo em Web Analytics hoje, por quê? As pessoas ficaram só obcecadas pelo dado, mas não existe uma estratégia por trás. Então, acredita-se que tem que capturar a maior quantidade de dado possível, sem nenhuma estratégia, achando que isso vai se transformar magicamente em inteligência e vai magicamente modificar e ter um grande ganho dentro do seu negócio. Tá? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. O segundo ponto é o seguinte, isso acontece recorrente. Toda vez que alguém vem conversar comigo, seja uma startup ou um aluno, ele vem, nossa, putz, olha que legal, eu estou usando a ferramenta tal. Ou então descobri uma outra ferramenta, o que você acha dessa? Então a gente temos notado, o mercado está se direcionando com foco em ferramenta. Acha que a ferramenta é a solução para ele ter a informação correta, conseguir medir o produto dele, e não é isso. Tá? Ferramenta ela é só um meio, e você tem que ter uma estratégia por trás, pensar em todo o processo, o que você quer trazer de valor na outra ponta. Então já fica essa segunda dica aí, não foque em ferramenta. O terceiro, e que a gente tem que tomar cuidado e admitir, é que temos baixa educação ainda no Brasil. Nós ficamos sempre observando o que vem de fora, que vem do Vale do Silício, da Europa, um monte de solução, um monte de case bacana, só que a gente tem que admitir que ainda temos, dentro do Brasil, uma baixa educação. E aí vem uma pessoa, o que acontece geralmente nas consultorias de analytics, etc., te oferece um software de self-service BI, sendo que você não sabe nem os princípios de Web Analytics, os conceitos de como dimensão, métrica, o que é uma média, o que é ter um mindset analítico. Não adianta oferecer uma ferramenta self-service BI se você não vai ter ninguém para pilotar ela bem, certo? O outro ponto é o desalinhamento da atividade que tem que ser feita com a informação que está sendo oferecida. Tá? Toda vez que a gente fala de BI, de analista, todo mundo já imagina aquele dashboard bonitão, cheio de informação, como esses, bem coloridos, mas no final das contas, se não tiver retroalimentando um processo que vai de verdade trazer informação para o cara de produto tomar uma decisão sobre qual feature priorizar, e o cara de UX conhecer mais sobre a persona dele, para o cara de marketing entender qual canal que tem melhor rentabilidade, isso não adianta de nada ter um monte de informação aglomerada. Eu trouxe só uma reflexão aqui. Na Punk Metrics nós temos a abordagem de Data Products, que são os produtos de dados, que eles são feitos com todo o pilar de design que vocês já conhecem bem, baseado em pesquisa, prototipação, teste, etc. E tem esse dashboard, que é um painel que tem na linha amarela do metrô em São Paulo, que basicamente ele tem duas informações. O tempo que o próximo trem vai chegar e aqui quais são os vagões com menor lotação. O que isso traz de informação para a gente? A pessoa que passa no metrô todos os dias, independente do grau de escolaridade que ela tem, ela consegue olhar para essa informação aqui e tomar uma decisão, eu vou me direcionar para esse ou para aquele outro. Por quê? Está dentro de um contexto. Então, quando a gente pega esse pilar de
as soluções de analytics, a informação que eu quero entregar, se ela não estiver associada a uma rotina e um contexto, não adianta ter um monte de informação na tela. Então, o que nós defendemos e procuramos aplicar em nossas soluções procura qual que é o trabalho que a pessoa tem que executar e qual a informação que eu adiciono no meio do caminho dela que ela possa executar essa tarefa da melhor forma, mais rápido possível, beleza? Então, alguns passos para a gente vencer essas barreiras. Primeiro, maturidade analítica. Então, existe uma grande diferença aí entre a maturidade analítica da empresa, do time e do produto. Tá? Um exemplo, por que você está falando disso? Eu vejo muito em sala de aula, às vezes entra um aluno de uma empresa gigantesca, super renomada, ou que trabalha, a frente principal dessa empresa é de dados, de analytics, porém o time que está lá dentro não consegue lidar com essa relação. Ou então o time de Data Science briga com o time de UX, e o UX briga com Data Science, e não tem disponibilidade de dados. Então, uma das principais coisas é entender e nivelar a maturidade analítica. Então, uma vez entendida essa maturidade, nós estamos montando essa pirâmide de maturidade analítica. Ela foi baseada em um estudo de um gringo, mas para adaptar ela para o Brasil, a gente ficou conversando muito tempo com startup e com alunos, e a gente está tentando fazer a versão 2 dela melhorada, que eu vou pedir a ajuda de vocês no final com um formezinho. Para que serve isso? Uma vez que você entende em qual estágio que você está, eu vou dar um exemplo aqui do primeiro estágio para o quarto, onde que você tem só os fundadores da startup ou do produto trabalhando todo dia ali, ele não tem muito tempo para analisar dados nem lidar com isso, ele só precisa de uma ferramenta de analytics básica para entender mais sobre o seu usuário. E no segundo nível, que seria lá no estágio quarto, onde você tem diferentes fontes de dados, várias pessoas trabalhando, um time de marketing de um produto, então você tem um cenário que você precisa de integrações mais complexas, de modelos de dados mais complexos, talvez uma consultoria para te acompanhar. Qual que é a diferença nesse ponto? Às vezes você está num nível de maturidade bem básico e você não precisa de uma ferramenta que você acha que precisa. Então, tão importante quanto saber o que você precisa naquele momento é saber o que você também não precisa para não ficar batendo cabeça. Tá? E outros passos importantes nesse processo. Você precisa de mapear as principais atividades do usuário, tá? Seja o usuário interno ou externo do seu produto. Os frameworks são excelentes para ajudar nesse processo. A gente tem o framework do Dave McClure, que é bem popular. Ele te ajuda a entender em qual quadrante ou momento o seu produto está, que isso é importante. Eu estou em momento de aquisição ou de retenção de clientes? Não adianta você se preocupar com a métrica de retenção se você está no momento de aquisição. Não adianta você se preocupar com a métrica de receita se você nem adquiriu o cliente ainda. E o outro framework que é bem popular é o REST Framework. Ele ajuda você a colocar as tarefas dentro desses quadrantes e observar exatamente sobre qual ponto de vista você quer analisar as informações. Então, dentro desse processo, o que é importante? Cocriação. Né? A gente pega esses modelinhos, define aí quais são as principais métricas do produto que você quer medir. Você tem que mapear exatamente a interface, onde que esses sinais vão ser evidenciados pelo usuário, certo? Importante, envolva todo o time, que às vezes você está pensando em uma métrica que seria importante para você, mas na outra ponta, o cara que é de dev, ele precisa de uma métrica de performance. Então, dentro da mesma tarefa que o usuário vai executar, essas duas métricas podem estar evidenciadas, tanto a de sucesso do usuário quanto a de performance, certo? O outro passo muito importante é documentar. E aqui tem um adendo importante. Essa planilha horrorosa aqui era um método antigo que a gente se documentava estratégias de analytics. Durante todo o processo aí de trabalhar com vários produtos, ter que ensinar isso para outras pessoas e fazendo consultoria, com o tempo eu fui humanizando esse entregável, ao ponto de ele ficar uma coisa mais apresentável que tanto um designer quanto um desenvolvedor conseguem entender esse documento. Tá na outra ponta. Vou correr um pouquinho. Um ponto importante, que todo mundo foge, é um mito, ninguém quer brincar com isso, tem que calcular o ROI. Então, eu deixei aqui algumas métricas importantes e vai ter um postzinho lá no Medium da Punk Metrics explicando em um cenário hipotético que você basta transformar para o seu cenário. Tá? Já ficou vermelho aqui para mim, vou correr. Último passo, e não menos importante.
Educação. Treine toda a equipe acerca de tudo que foi planejado e foi definido dentro do projeto. Muito bom. Obrigado, Raxley.